Se você cuida de um idoso com Alzheimer, existe uma grande chance agora mesmo de que hajam aí pela casa objetos que estão aumentando o risco de queda, o risco de acidentes e até de situações que podem ser o divisor de águas para a vida do idoso daqui para frente, quando a gente fala de quedas. E o mais preocupante de tudo isso é que muitos familiares mantêm esses itens por muitos anos sem nem perceber o risco que eles trazem. Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 coisas que você pode e deve retirar sim da casa do idoso que tem Alzheimer o quanto antes. E a última delas é tão comum, mas tão comum que parece mentira, que é uma das mais perigosas. O Alzheimer não afeta apenas a memória e nós sabemos disso. Com o avançar da doença, o idoso ele também vai perdendo a noção do perigo. E é justamente por conta disso que eu e você precisamos trabalhar o nosso olhar no ambiente, tentar perceber aquilo que nos detalhes pode fazer muita, mas muita diferença, diminuindo o risco de quedas. Porque muitas vezes o familiar deixa o idoso em casa ou convive com ele, está no outro ambiente ali da casa, achando que está tudo bem, que o idoso, porque está em casa, está totalmente seguro. Mas isso é uma ilusão, porque muitas das quedas, na verdade, acontecem dentro de casa. O que a gente precisa fazer é ter um olhar diferenciado desses riscos que a sua casa, a minha casa, se hoje tiver um idoso dentro dela, ela pode sim trazer risco para esse idoso, principalmente quem já tem Alzheimer. Por isso que antes de terminar esse vídeo, eu recomendo que você preste bastante atenção e comece a observar aí o seu ambiente, cada item da lista que eu vou compartilhar aqui com você. E aí você vai começar a transformar esse seu olhar para poder adaptar o que precisa hoje dentro da sua realidade. Caso você viva na casa do idoso, você teve que se mudar para a casa dele, ou o contrário, caso ele tenha vindo morar na sua casa, porque essa é a sua realidade hoje. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o Dr. Milton Botelho, pós-graduado em geriatria, e há vários anos eu venho ajudando familiares a perceberem que é possível sim ter um novo olhar sobre o cuidado. Inclusive modificar o olhar no ambiente para poder ajudar a perceber aquilo que hoje é risco dentro da sua casa. Se você não é inscrito então nesse canal, aproveita agora para não esquecer e se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilhe com alguém que você sabe que também cuida de um idoso, e eu tenho certeza que da mesma forma como eu vou conseguir transformar o seu olhar e você vai olhar diferente para dentro da sua casa, aquela pessoa que vai receber esse compartilhamento também vai passar a ver com outros olhos a sua própria casa. Antes de começarmos, eu preciso deixar aqui uma mensagem muito clara. A ideia aqui não é compartilhar uma estratégia onde você vai tirar tudo de dentro da casa, vai deixar ela limpa ali como um ambiente vazio, ou limitar a liberdade dentro de casa do idoso. O que eu quero trazer aqui e o que eu trago para você nesse vídeo e proponho são mudanças simples, sem comprometer o conforto e a autonomia do idoso. O que vamos falar aqui são mudanças simples, diminuindo os riscos, sem comprometer o conforto e a autonomia do idoso. E muitos acreditam até que os acidentes só acontecem quando a doença está mais avançada, mas não é verdade. Muitas vezes a gente vê no começo do quadro demencial a ocorrência desses acidentes justamente porque o idoso ele ainda tem aquela sensação de que tem toda a autonomia dele, de que ele pode fazer tudo, que ele sabe fazer as coisas, então ele vai lá e tenta fazer. Por exemplo, um dia desse, na hora da consulta, uma filha do paciente do lado dele, inclusive, comentou: eu cheguei na dispensa e o papai, que tem 85 anos de idade, estava em cima do banquinho querendo pegar um utensílio lá em cima do armário. Olha só, embora tenha 85 anos, não tenha um quadro demencial avançado, ele acha que pode fazer tudo. Daí o grande risco, e não achar somente que as quedas ou o grande risco de acidente só vai acontecer quando a doença ela já está mais moderada ou até no estágio mais avançado. E isso é pura ilusão. Por isso que trabalhar em cima dos pequenos detalhes vai fazer uma grande diferença. E você pode se surpreender, inclusive, com a quantidade de risco que existe aí dentro da sua casa ou da casa do idoso onde você mora hoje. Vamos para o primeiro item. Esse aqui é o primeiro item que eu quero compartilhar com você. Hoje é muito comum. Eu faço atendimento domiciliar, ou seja, eu entro dentro da casa dos idosos, dos seus familiares, e eu percebo que essa realidade é um dos que a gente vê muito hoje, ou seja, cabos de internet, fios de eletrodoméstico, extensões passando pelo corredor de um lado para o outro dentro da casa. Olha só, muitas vezes a gente acha que aquele fio está até encostado ali um pouco na parede, ele não traz risco nenhum, mas não é bem verdade. Por quê? Porque um fio desse solto, na verdade ele pode até estar ligado nas duas extremidades.
não está estendido, mas ele ali pode ser sim um motivo de o idoso tropeçar com muita facilidade, porque olha só, com a avançada idade, mesmo que não tenha Alzheimer, quando tem ainda mais a gente percebe uma marcha, ou seja, uma caminhada que os pés se levantam cada vez menos, ou seja, ele meio que arrasta o pé quando ele anda. Se tem um obstáculo como esse, aí é que vai facilitar a queda. Esse fio que passa talvez ali pela sala, que sai ali por detrás do sofá, em direção a uma tomada que está do outro lado da sala, são utensílios como esse que eu vejo na prática que são grandes riscos de queda. Então esse primeiro talvez você nem esperava que eu ia mostrar aqui para você, mas hoje com o advento de internet, que passa fio de um roteador para um repetidor de sinal, por exemplo, ou então que sai daquela tomada que chega como o ponto principal de internet da casa, e esse cabo ele vai até a televisão do outro lado da sala. Então parar para prestar atenção nesse pequeno detalhe pode fazer uma grande diferença e fazer com que o idoso ele tenha mais qualidade de vida, porque vai evitar aí com certeza uma queda que seria certa, caso ele passe ali perto desse fio e com certeza muitas vezes não conseguindo passar por cima desse obstáculo, porque para passar por cima você tem que elevar mais a passada, não arrastar tanto os pés, como a gente vê na prática que o idoso ele vive hoje, quando ele vai se locomover ali dentro de casa, assim, despretensiosamente, sem estar tão atento, meio que no automático, vai meio que arrastando os pés, e aí se tiver um fio como obstáculo no meio do caminho, ele pode sim levar a uma queda. Essa segunda coisa que eu já compartilho aqui com você também, ela é muito comum e muito importante de ser observada. Nessa imagem você observa inclusive uma escada que não tem corrimão, uma escada que ela não está preparada para ser dentro da casa do idoso, ou então, caso o idoso tenha vindo morar com você e essa é a sua escada hoje aí na sua casa, que é muito comum hoje em dia, casa de 2 andares, você tem que mudar a forma como ela está. Você pode adaptar, e a ideia é que a escada ela tenha corrimão dos 2 lados, que ela tem ali na ponta de cada degrau uma fita antiderrapante. Essa fita ela pode ser transparente, se a escada ela tiver ali uma cor que dê uma sensação de profundidade, porque tem isso também, o idoso ele vai perdendo aquela sensação de profundidade, se for tudo de uma cor só, muitas vezes ele pensa que está elevando o pé numa quantidade suficiente, e muitas vezes não, e aí ele tropeça na escada, pode se levar uma queda. Então, além de ser um utensílio que vai fixar melhor o pé, essa fita antiderrapante, que deve ser na ponta do degrau, ela pode ser de uma coloração diferente. E aí você pode argumentar comigo, mas doutor, a escada vai ficar feia, ela vai ficar com 2 cores, eu fiz uma escada tão bacana. Pois é, a realidade mudou. Se hoje você quer evitar que o idoso ele leve queda e ele tem essa mobilidade, ele sobe para o quarto que fica em cima, então ele dorme em cima e todos os dias ele desce, e no final do dia ele sobe de novo para dormir, passa o dia ali embaixo, onde tem a cozinha, a sala, a garagem, o jardim, enfim, ele precisa ter uma escada mais segura. Então, corrimão dos 2 lados, que tem essa fita antiderrapante, iluminação, que muitas vezes é possível sim de adaptar, com interruptor no começo da escada e no final dela, que seja o começo a parte de baixo, o final a parte de cima, e aquela luz que você consegue ligar e desligar nas 2 extremidades seria o ideal. Tem escada inclusive hoje com o advento da luz de LED, com sensor de presença. A pessoa se aproxima da escada, ela já acende a luz sozinha, também é uma boa alternativa, porque muitas vezes, sem nem perceber, ou você nem sabe que isso já aconteceu, durante a madrugada o idoso ele saiu perambulando do quarto, passou pelo corredor e talvez chegou até a ponta da escada. E ela não estando iluminada, ele pode passar direto e sim sofrer um grande acidente que pode até levar ele a óbito, infelizmente, que acontece muito hoje em dia. Esse terceiro utensílio ele é muito comum também, e eu compartilho com você essa imagem agora de utensílios que são comuns, estante, que você tem ali, talvez no corredor, na sala, do lado da copa, ali onde ele transita livremente pela casa. Mas são utensílios que muitas vezes ele utiliza como um apoio de um certo desequilíbrio que talvez ele tenha na hora dessa caminhada, na hora desse deslocamento entre os cômodos, e ele se apoiando em um móvel como esse, que não está fixo na parede, olha só, o que eu chamo a atenção é isso. Ele pode cair juntamente com o móvel. Ele vai se apoiar no móvel, querendo uma melhor estabilidade nesse seu deslocamento, que pode ser porque a chinela não estava bem colocada no pé, que pode ser porque ele faltou um pouco ali de força, ou se levantou muito rápido e deu uma certa tontura quando ele saiu da mesa, enfim.
alguma dessas situações, se apoiou no utensílio, que pode ser também a cômoda do quarto, aí se apoiou e a cômoda ali, se ela for mais estreita, e dependendo de como que está a divisão dos utensílios dentro dela, ela pode estar mais leve e também, se não tiver aquele pezinho muito curtinho, se for um pouco mais alto, ela vai ter uma certa instabilidade, se não tiver fixa na parede, e ela pode sim facilitar a queda do idoso, porque ele vai se apoiar em algo que vai deixar ainda mais desequilibrado, ele pode vir ao chão. Então, prestar atenção nesses utensílios que tem dentro de casa, os móveis, a disposição deles, inclusive. Muitas vezes, hoje, o idoso ele já usa o andar para se deslocar. Se ele está ali numa fase mais moderada, ou se ele tem outra condição, como artrose, como outra doença do joelho que limita ele, mas ele precisa de espaço, tem que ter um espaço mínimo ali entre a mesa, ou as cadeiras e esse móvel, essa estante, para ele se deslocar. A distância ali entre a cômoda, a passagem para o banheiro, tudo isso para ele não ter tanta dificuldade até tropeçar ou bater toda hora esse utensílio que é para ajudar, como andar ou andador, como queira chamar, e aí ele vinha ao chão. O quarto utensílio, olha só, ele é muito comum, é possível também de fazer uma adaptação e talvez você não tenha parado para pensar, que é como que é hoje o piso da sua casa. Se for um piso mais brilhante, se for um piso ali muito liso, como um porcelanato, por exemplo, muitas vezes até passam ali produtos químicos que deixam ele ainda mais brilhoso, mais limpinho, mas ao mesmo tempo mais escorregadio, não é o piso adequado para quem tem um idoso dentro de casa. Se porventura hoje você tem esse piso, não tem como trocar, existe a possibilidade de usar também fitas antiderrapantes, como aquelas da escada, mas existem fitas transparentes, que aí você vai ter que tentar imaginar ali, fazer os trajetos que o idoso mais percorre dentro de casa, evitar fazer uso de produtos químicos que deixam ali esse porcelanato ainda mais liso, para evitar o risco de queda. Isso é muito interessante porque, inclusive fazendo visita domiciliar a uma paciente que morava num apartamento de luxo aqui da minha cidade, ela me relatou que quase nunca descia. Eu disse, como que a senhora não desce? Tem um espaço na frente do seu apartamento para a senhora caminhar. Não, porque lá embaixo o porcelanato ele é muito liso, eu já ia caindo 2 vezes. Ou seja, uma quase queda 2 vezes e não caiu porque tinha alguém com ela segurando no braço. Imagina só uma pessoa que deixa de sair de casa porque no hall comum do condomínio existe ali um porcelanato que é muito liso e o porcelanato ele sempre é limpo porque é uma área comum do prédio. Não tem só idosos, tem pessoas de todas as idades. Mas pensando no idoso, olha só, aquele ambiente ele não foi adequado, não ficou bem ajustado para essa realidade. Então, se nós estamos falando de dentro da nossa casa, você pode olhar aí para a sua casa hoje. Se ainda não trocou, está pensando em trocar, então chegou bem na hora esse vídeo para você pensar qual vai ser a melhor opção que você tem. Porque existem porcelanatos muito bonitos que não são lisos, que são mais foscos e que talvez ali cause menos risco de queda. E aí você tem que então fazer uma escolha adequada. Se você pode fazer a troca, tá tudo jóia, tá tudo bem. Se é na casa do idoso, então, e se ele tinha porventura um piso e existe essa possibilidade de troca, você troca, senão você consegue adaptar, que sai muito mais em conta, colocando ali fitas transparentes, antiderrapantes, naqueles locais a uma certa distância ali, nos locais de maior trânsito do idoso, que vai diminuir muito, mas muito, o risco de queda. Agora eu quero te pedir uma coisa. Aproveita esse momento agora para escrever aqui para mim nos comentários o que é que você já conseguiu perceber de tudo que eu compartilhei até agora, que já é um grande risco de queda aí na sua casa. Aquilo que você já conseguiu fazer, esse olhar, essa mudança. Coloca aqui nos comentários, porque eu leio cada um deles, eu comento também em cima. Inclusive os comentários que vocês escrevem geram inclusive novos assuntos que eu percebo que vocês têm interesse de ter mais conhecimento. E eu aprofundo em cima dos comentários, fazendo novos vídeos. O quinto item dentro de casa que eu falei, que ele é muito, mas muito comum e também o que causa maior risco, presta muita atenção, é esse daqui. O campeão de quedas dentro de qualquer casa é justamente ele mesmo, o tapete. O tapete, ele foi instituído há muito tempo dentro de nossas casas. Inclusive existe museu com lindos tapetes que foram feitos à mão. Existem países que têm tradição de fazer tapetes belíssimos. Mas quando a gente fala de idoso, a gente tem que evitar que eles estejam ali no caminho onde ele passa. E existe tapete na sala, muitas vezes tapete na copa, tapete no quarto, tapete dentro do banheiro, em todos os ambientes da casa.
onde parece que é, na verdade, um artigo de decoração essencial, mas que, na verdade, para o idoso causa muito risco de queda. E sendo ele, então, o mais importante quando a gente fala em queda, aquele que mais causa acidentes, ele tem que ser o primeiro a ser retirado. Como eu disse no começo desse vídeo, o ideal é que todos esses itens sejam revistos. Aquilo que você consegue adaptar, como a escada, como o piso. No caso do tapete, você realmente tem que remover, porque ele faz ali um batente. Como eu falei, o idoso ele começa a arrastar um pouco mais os pés. E esse idoso com Alzheimer, com a evolução da doença, principalmente não percebe muito ali os riscos. E aí ele pode vir ao chão com muita facilidade. E aí quando eu entro dentro das casas dos idosos para fazer visita domiciliar, eu percebo tapete na sala, tapete na cozinha, tapete no banheiro, tapete que divide um ambiente do outro, tapete ao redor da cama, enfim, tapete em todos os ambientes. Isso causa muito risco e eu preciso chamar a sua atenção para que realmente ele seja removido. Se hoje a gente quer tratar melhor o Alzheimer daquela pessoa que nós amamos, essa estratégia de mudar o ambiente, ela também faz parte. Você percebeu que todos esses itens que eu compartilhei aqui até agora não parecem, à primeira vista, algo que cause um grande risco para o idoso? Mas é justamente mudar o olhar e perceber os riscos e os detalhes que cada um deles tem, que a gente vai conseguir tratar melhor essa condição Alzheimer também, num olhar diferenciado para o ambiente. Porque a verdade é que cuidar melhor de alguém que tem Alzheimer não significa apenas administrar as medicações no horário, levar ele para consulta, acompanhar ele durante essas consultas. Significa também adaptar o ambiente para deixar ele mais confortável e seguro, para evitar as complicações que essa condição pode trazer. Mas existe um detalhe que muitos familiares ignoram e que pode ser ainda mais perigoso do que todos os itens que eu falei até agora, que é justamente a iluminação durante a noite. Na verdade, a falta dela. Imagina só o idoso que acorda durante a madrugada, e isso é muito comum, e o idoso que tem Alzheimer às vezes nem é porque vai fazer xixi, é porque está um pouco desorientado, por conta de algum sonho que teve. Ele acorda e ele fica querendo achar o caminho do banheiro. Porque a gente sabe sim que uma das estratégias para melhorar o sono é ter um ambiente escuro. Mas quando a gente fala de direcionamento para o banheiro, a gente também tem que pensar nesse outro detalhe por conta da questão da segurança. Então o idoso ele acorda, se ele está vendo um ponto de luz que direciona, vamos dizer que o banheiro ele não é dentro do quarto, ele é fora do quarto. Quando abrir a porta, ou então naquela partezinha de baixo da porta, já vê, opa, ali tem uma frestazinha de luz ali, deve ser a porta, e no corredor, algo que facilite ele achar o banheiro com mais facilidade, que pode ser a própria luz do banheiro acesa, que pode ser um ponto de luz no meio do caminho, ali do trajeto, para poder orientar o idoso, tanto ele não demorar tanto para chegar, porque ele pode perder a urina no meio do caminho e ele cair na própria urina, olha só, isso é muito comum, ou então ir para o caminho do lado contrário. Imagina inclusive que ele está naquela casa, como eu comentei, de 2 andares, no andar de cima, e ele vai em direção à escada em vez de ir para o banheiro. Olha só como é o grande risco. Então, fazer uma iluminação adequada para esse trajeto do banheiro, ela é muito importante. Que pode ser a luz do banheiro ligada, por exemplo, um ponto de luz no corredor, algo do tipo que vai ajudar ele. Quando o banheiro é dentro do quarto, também da mesma forma, pode ter um ponto de luz lá dentro do banheiro e a porta fechada ou encostada, a ponto de ele conseguir perceber, quando acordar, qual é a direção do banheiro. Muitos relatam, inclusive, que saíram tateando a cama com tudo muito escuro e aí vieram ao chão, porque terminou a cama, achava que estava do lado esquerdo e estava do lado direito, por exemplo. E quando a gente fala em quedas em casa, é justamente nesse período da noite, que é o campeão de horário de quedas e fratura de fêmur. Os estudos que vão levar em consideração as estatísticas de que horas aconteceu as quedas, porque são estudos que vão ali entender melhor por que o idoso quebrou o fêmur, vão justamente mostrar isso nas suas estatísticas. A queda ela acontece à noite e nesse trajeto entre o quarto e o momento de fazer xixi na madrugada, que é o banheiro. Então, uma medida simples, que é criar esse caminho iluminado até o banheiro, pode trazer grande diferença e pode fazer, inclusive, com que o idoso ele evite essa queda com algo que é simples de você fazer aí na sua realidade, eu tenho certeza. E quando a gente fala em prevenção, fazer essas mudanças simples é que vai trazer ali um grande resultado. E olha só, eu sei que tem pessoas que se sentem inseguras, que acham que não têm a capacidade de passar a ter um novo olhar sobre o ambiente,
de modificar esse olhar, de modificar o ambiente como deveria, talvez porque se sentem ansiosos, enfim. Eu convido então você a conhecer o Recomeço, está na primeira descrição desse vídeo, você vai entender melhor o que é que hoje talvez te deixe um pouco mais ansioso, que talvez atrapalhe nesse cuidado do idoso que tem Alzheimer da sua família. Vale muito a pena conferir, está na primeira descrição, quando terminar esse vídeo você vai lá e você vai se beneficiar também dessa informação. Quando nós falamos de Alzheimer, muitas pessoas pensam logo nos remédios, nas complicações e esquecem que o ambiente sim também faz parte do tratamento. Então, de forma simples, como eu comentei aqui nesse vídeo, você consegue modificar o ambiente, fazer com que ele seja confortável, acolhedor e ao mesmo tempo seguro para o idoso. Trazer essa segurança também faz parte do tratamento daquele nosso familiar que nós amamos e que hoje tem uma condição que depende de cuidado. Você vai começar então observando os pequenos detalhes aí da sua casa, fazendo pequenos ajustes, porque eu sei que cada melhoria que você fizer já vai diminuindo ali drasticamente o risco de quedas. Porque cada melhoria, ela representa mais segurança, mais tranquilidade e mais proteção para quem você ama. Agora eu quero saber de você uma coisa, qual desses itens ainda existe aí na sua casa? Comenta aqui nesse vídeo, eu quero saber, isso vai fazer com que a gente consiga entender a realidade da nossa casa hoje, olha só. Como eu disse anteriormente, eu li os comentários, eu vou comentar em cima do seu comentário também. E ali a gente vai crescer junto em conhecimento. E se você quer continuar aprendendo ainda mais sobre outras estratégias que ajudam no cuidado do idoso, que seja ele com ou sem Alzheimer, dentro desse canal, se você não é inscrito, aproveita para se inscrever agora, deixa aí o seu like, compartilha com quem da família você sabe que também cuida de um idoso, isso faz o canal crescer, você ajuda outras pessoas também a ter esse novo olhar, como eu comentei, e aí você faz com que essa informação ela impacte na vida de outras pessoas. Imagina só você, com compartilhamento, evitando o risco de queda na vida de um idoso. Nossa, isso é maravilhoso. Então, se você quer aprender ainda mais sobre inúmeros outros assuntos dentro desse universo do cuidado do idoso, se hoje você tem muitas dúvidas, continue acompanhando aqui dentro do canal, porque toda semana tem vídeo novo. Quando você se inscreve no canal, o próprio YouTube te lembra aí de que tem vídeo novo, você vai ser avisado e você não perde nenhum desses detalhes. Inclusive eu vou deixar aqui esse outro vídeo que é muito pertinente, complementa aquele que nós acabamos de conversar nesse vídeo e você aumenta o seu conhecimento, eu tenho certeza que você vai gostar. A gente se vê então no próximo vídeo.